Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar analisando uma leitura, né, com o paquímetro em polegada fracionária, né? O paquímetro em polegada fracionária, ele tem um detalhe interessante que é o seguinte, ele trabalha com a relação de resolução da polegada dividido em até 128 partes, né? Então a sua relação de resolução é 1/128. Ou seja, a menor leitura que ele consegue fazer precisamente é 1/128. O que isso significa? Significa que é a polegada, né? Ou seja, 25,4 milímetros dividido em até 128 partes, né? Então é essa característica que ele tem, né? Então se a gente for observar aqui no mostrador principal, a gente vai observar aqui que ele tem indicação 0, 1, 2 e assim sucessivamente. E o que isso significa? Do 0 para o 1, a gente tem 1 polegada. Ou seja, se é 1 polegada, significa que a gente já tem aqui 25,4 milímetros. Do 1 para o 2, a gente tem mais 1 polegada. Ou seja, mais 25,4 milímetros. Então, se a gente for analisar do 0, significa que até o 2 aqui a gente já tem 2 polegadas, né? Ou seja, 25,4 multiplicado por 2, que vai dar 50,8 milímetros. Então, essa lógica ela segue sucessivamente com a capacidade, né, do tamanho aí do paquímetro, né, que você está utilizando. Beleza? Agora, a questão das divisões, onde é que elas estão contidas? Se a gente fosse levar em consideração que esse paquímetro ele tivesse, não tivesse essas divisões entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2 e assim sucessivamente, e tivesse só o 0 aqui no nônio, né? Ou seja, só essa marcação aqui significa que ele só conseguiria medir precisamente a cada 1 polegada, né? Então isso seria a resolução dele. Então o que acontece? Primeiro passo, a polegada ela foi dividida em 16 partes no mostrador principal, né? Então se você tivesse apenas o 0 no nônio, significaria que você conseguiria medir precisamente a polegada, né? Ou seja, 25,4 milímetros dividido em até 16 partes, né? Ou seja, a gente teria uma relação aí de 1 por 16, né? Ou seja, seria a menor medida que a gente conseguiria ter aí com precisão. Essa medida 1 por 16, ela seria justamente a primeira divisão aqui, a primeira indicação aqui, nesse traço aqui. Então, se a gente fosse verificar na sequência, a gente teria 2,16, 3,16 e iria até chegar em 1 polegada que daria 16 por 16, né? Ou seja, simplificando, daria 1 polegada, né? Só que a gente tem mais divisões aqui no nônio, ou seja, tem 8 divisões no nônio. Então, o que é que isso acontece? Cada uma dessas divisões elas estão contidas, deixa eu apagar aqui, ampliar aqui. Então, o que é que a gente tem? Essas 8 divisões que estão aqui no nônio, elas estão contidas em cada uma dessas divisões aqui do mostrador principal, né? Então, a gente tem aqui 8 mais 8 vai dar 16 e vai assim até chegar na última divisão aqui, né, que caracteriza 1 polegada. Então, quantas divisões a gente tem aqui? Como eu falei, a gente tem 16. Então, como a gente tem 8 aqui no nônio, significa que a gente tem aqui a relação de 16 multiplicado por 8, que vai dar igual a 128, que é justamente a resolução do paquímetro, né, aqui de a polegada fracionária. Então, como ele mede até 128 partes, essa é a lógica que ele tem de resolução. A leitura, né, o que é que a gente tem que observar aqui na leitura? A leitura do paquímetro de polegada fracionária ela é bem simples, né? Algumas pessoas acabam se confundindo, mas ela é bem simples. Se a gente sabe que cada divisão dessa daqui do mostrador principal é como se tivesse essas 8 aqui contidas no nônio, então significa que a gente só precisa multiplicar 8 pela quantidade de divisões que ultrapassou no mostrador principal. Então, se a gente for observar aqui, a gente tem que verificar o 0, onde é que ele está localizado. Então, ele já ultrapassou essa divisão aqui. Que divisão é essa? Como aqui essa divisão aqui maior ela caracteriza metade, ou seja, 8, né, já que é o total 16, então aqui ele já passou 8, 9, 10, 11 e o 12. Né? Então, ele já passou o 12 e está antes do 13. Né? Então, significa que ele já passou 12 divisões. Só que eu não vou colocar lá 12. Eu tenho que colocar 12 multiplicado por 8. Esses 8 da onde? Daqui do nônio. Então, se a gente fizer a multiplicação
de 12 por 8, a gente vai chegar aí ao total de 96. Né? Então, nesse caso aqui, vou apagar aqui, colocar aqui, a gente vai ter aí 96. Só que aí não é a informação final. Por que não é a informação final? A gente tem que verificar aqui no nônio onde é que ele está coincidindo. Se o valor que ele tivesse coincidindo, eu vou apagar aqui para ficar melhor. Se o valor que ele tivesse coincidindo fosse o zero, ou seja, se o zero ele tivesse nessa linha aqui, se ele tivesse nessa linha aqui, aí já encerraria a leitura. Ou seja, ele teria 96/128. Quando os valores do numerador e denominador forem par, a gente pode ir simplificando. Então, nesse caso aqui, se fosse o zero coincidindo aqui, a gente fecharia aqui, só que não é isso que está acontecendo. Se a gente for observar, essa linha aqui é a que está coincidindo. Então, a gente vai ter o 96 guardado, mais a coincidência do nônio. Então, ele está coincidindo aqui ó, na primeira, segundo, terceiro traço. Então, a gente vai ter 96 aí mais 3, que vai nos dar o total aí de 99. Então, aí a gente coloca na base 128, né, que é a relação de resolução dele, e aí encerra aqui a leitura. Então, ele tem 99, 128 avos de polegada. Dá para simplificar? Não dá, porque a gente não tem base, numerador e denominador par. Né? Então, aí realmente é a leitura em polegada fracionária desse paquímetro. Tá bom? Então, o valor, a linha que está coincidindo é essa. A gente verifica o zero, qual a divisão que o zero vai estar ultrapassando, multiplica por 8 e soma com a coincidência. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de gestão da produção. Né? Hoje a gente vai estar comentando sobre alguns tópicos, né, referentes a custos industriais. A gente dividiu aí 5 partes. Né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre investimento. Né? Hoje, quando a gente fala em investimento, né, muitas vezes acaba não ficando bem caracterizado o que é que se define como termo investimento a nível de ciclo de fabricação, né, no que diz respeito a o processo desenvolvido com base naquele investimento. Ou seja, o valor que você vai gastar visando que no futuro você tenha uma receita maior do que o valor que você investiu. Até porque se você fizer um investimento e não tiver mensurado o quanto é que você vai ter de retorno com base em relação ao tempo, você pode ter justamente prejuízo. Né? Então, investimento é justamente o gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro período. Né? Então, exemplo, se você pretende comprar uma fresadora, né, e essa fresadora custa aí R$100.000, né, então significa que esse desembolso que você vai estar fazendo, você visa, né, com base no valor investido, né, um retorno futuro. Né? Então, se você, exemplo, não ter como base um plano macro de retorno desse valor, você não vai ter como mensurar o quanto é que você teve de retorno com base no investimento. Né? E é justamente onde muita gente acaba falhando, né, quando acaba montando uma empresa inicialmente, né, uma microempresa, uma pequena empresa, né, que se tem noção do investimento que vai ser feito, mas muitas vezes não se tem noção do retorno daquele valor no que diz respeito a curto, médio e longo prazo. Né? Então, trabalhar com base em indicadores, com base em gráficos, em metas, isso é fundamental para você saber o retorno daquele investimento. Né? Porque senão, dependendo do retorno que você vai ter, aquele investimento ele não vai fazer sentido, né? Sem levar em consideração a própria análise de mercado para que você não venha quebrar em pouco tempo. Né? Então, exemplo, se você vai ter um investimento aí de R$100.000, é importante ter, né, a divisão desse valor com base em período e estimar o quanto é que você pretende ter de receita num determinado período para que ele venha a cobrir os custos do investimento. Né? E você justamente poder estar saindo daquela zona de investimento para ter lucro real atribuído com base no teu investimento. Né? Então a gente vai estar trabalhando em cima de alguns tópicos e depois a gente vai estar fazendo algumas simulações referentes a tempo de retorno de investimento, custo. Né? Então a gente vai fazer mais 4 vídeos falando sobre alguns tópicos e depois a gente vai estar falando sobre esses retornos. Tá bom?
Então fica atento, toda vez que for necessário investir, planeja o que tu vai ter como base de retorno com aquele investimento, né? Para saber se é um retorno de curto, médio, longo prazo e justamente analisar os riscos que aquele teu investimento vai ter com base no teu negócio estimado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!